E o top 5 das melhores descobertas de astronomia, hein? Quer conhecer? Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Esse vídeo eu tive a inspiração de fazer porque eu estava lendo alguns artigos da Science ABC e eles estavam falando sobre os 20 ou 30 grandes descobertas da astronomia e eu falei assim, nossa, né, mano, e se eu fosse fazer um top 5 meu, com a minha opinião, qual que seria o top 5 das descobertas da astronomia? Então eu resolvi fazer, e se você não concorda comigo, é só escrever lá embaixo. Fala aí quais são o seu top 5. Então, bora pro vídeo. Vou começar a lista com o número 5 dela, assim, o mais abaixo, apesar de ser um dos melhores, mas sabe como é que é, né? Tem que selecionar 5. E eu com certeza coloco o telescópio astronômico. Eu vi falando aqui sobre ele, Galileu Galilei, o cara que inventou o telescópio astronômico. E quando eu digo inventou o telescópio astronômico, muita gente vai falar assim, não, nada a ver. Eu sei, vocês estão vendo o vídeo falando isso. Porque ainda tem uma treta sobre quem inventou o telescópio, o Lippershey é um dos caras responsáveis, tem um outro cara responsável lá, o Jean Baptiste, eles estão meio que numa treta de ver quem descobriu, né? Mas acho que isso é papo para outro vídeo. Aliás, pra gente fazer um vídeo sobre a história do telescópio, eu preciso de 3 coisas. Número 1, você tem que comentar aqui embaixo que você quer a história do telescópio. Número 2, esse vídeo aqui tem que bombar. Significa que vocês querem mais coisas similares. E número 3, ô Miriam, vamos fazer o vídeo dos telescópios? Tá bom, mas na verdade não foi mesmo o Galileu que inventou o telescópio. A gente sabe disso, tem uma discussão lá como eu falei antes. Mas foi o Galileu que inventou o telescópio astronômico. Isso a gente pode dar um mérito para ele. Foi ele que pegou o telescópio que não era usado para astronomia e resolveu apontar para as estrelas. Conforme ele apontou para as estrelas, nasceu o telescópio astronômico. Ele pegou uma ferramenta e utilizou ela em astronomia. E tchau! Com isso ele descobriu fases de Vênus, ele acabou observando as luas de Júpiter e jogou a última pá de areia. Eu gosto de chamar de pá de areia, viu? O Rafa fala que pá de cal, mas na minha região é pá de areia. Foi ele que jogou a última pá de areia na história do geocentrismo. Aliás, se você já olhou a Lua com um telescópio e observou todas as crateras, os relevos e percebeu como é demais observar a Lua com um telescópio, você deve ter tido um pouquinho da emoção do Galileu Galilei quando ele pegou o telescópio e apontou para a Lua. Simplesmente fantástico. Parabéns, Galileu Galilei. Salve de palmas aí pro Galileu. Não é à toa que usamos esse artefato até hoje. Até hoje criamos telescópios e telescópios cada vez maiores para observar o universo. Ó, o James Webb aqui. O número 4 da minha lista é um mapa de Herschel, que, meu Deus, que revolução. William Herschel foi um astrônomo alemão que trabalhou por mais de 5 décadas junto com a sua irmã na ideia de mapear o nosso universo, mapear a nossa galáxia. Com isso nasceu a imagem que vocês estão vendo agora, e apesar de ela parecer muito imatura, ela foi a primeira imagem que a gente tem de algo como seria o formato da nossa galáxia. Com isso ele supôs corretamente que a nossa galáxia possuía uma borda mais fina, ó, quase como um disco que seriam os braços da galáxia. Olha como o cara olhou longe, mano. E qual que é o terceiro lugar, na minha humilde opinião, das maiores descobertas astronômicas? Eu colocaria com certeza as leis de Kepler, porque, cara, são fantásticas. Johannes Kepler foi um astrônomo, matemático e astrólogo, porque ninguém é perfeito, alemão, em que ele acabou trazendo algumas séries de trabalhos que revolucionou a astronomia. As leis de Kepler merecem mesmo até um outro vídeo aqui. Eu prometo que eu vou fazer um outro vídeo das leis de Kepler. Não, mesmo que não bombe, eu entendo que é importante ter leis de Kepler, eu entendo que tem gente que pede muito vídeo de leis de Kepler. Eu vou resumir muito basicamente as leis de Kepler para você que não conhece. A primeira lei fala que sobre as órbitas, ele estabelece as elipses. Naquela época a gente tinha ideia que os planetas revolucionavam em torno da estrela em órbitas circulares. E Kepler percebeu que não, elas eram elípticas. Tá, lembrando que o círculo é um tipo especial de elipse, mas descobrir a elipse não deixa de ser importante. Só essa ideia revolucionou muito a ideia de como a gente entende a mecânica celeste. É como se você chegasse no meio de um campo de futebol. Galera, tive uma ideia melhor. Ao invés de a gente chutar uma bola quadrada, vamos chutar uma bola redonda. A segunda lei ela é bem bizarra, ela relaciona as órbitas, as áreas das órbitas, com o tempo e a velocidade que ela está percorrendo aquele caminho. Ou seja,
astros percorrendo áreas iguais percorrem na mesma velocidade. É difícil você imaginar, mas imagina assim, ó. Se eu tenho duas áreas que os astros percorrem, como essa imagem que vocês estão vendo, e eu disser para você que elas têm áreas iguais, a área desse lado aqui é igual à área desse outro lado, isso significa que o tempo que um planeta demora para percorrer esta parte é o mesmo tempo que ele demora para percorrer essa parte. Então, ou seja, você pode calcular o tempo que demora para um planeta percorrer uma área. A terceira lei, ela relaciona o raio com o período. Ou seja, se você sabe o período de um planeta, você consegue descobrir o raio dele e vice-versa. A gente, apesar dessas leis passarem já por revisões, elas ainda são usadas constantemente. E se você fazer o curso de astronomia, vai usar bastante. Pelo menos nos primeiros anos, né? Em segundo lugar na minha lista fantástica está a radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é uma das provas da expansão do universo, ou seja, comprova o Big Bang. E ela foi descoberta meio que quase ao acaso, ela é quase um rastro da explosão do nosso universo. Você já ouviu um trovão? Claro, né? Quando o trovão cai, você escuta a reverberação dele. Então ele cai, vai dar aquele estrondo e você escuta a reverberação dele acontecendo. Imagina que você não escutou o trovão caindo e é como se você estivesse ouvindo um filme de fone de ouvido, você tirou rapidamente o fone de ouvido, quando você colocou, você só escuta a reverberação. Faz uma reverberação de trovão aí. Não é fantasma. Esse efeito ele foi previsto, porque já que teve um Big Bang, com certeza a gente teria indícios desse Big Bang, uma radiação cósmica de fundo, essa reverberação aí. E aí ele foi achado. Olha só como nossas teorias ganham mais significado e mais potência quando a gente encontra essas provas e essas deduções. Imagina como foi o dia da galera na hora que eles descobriram a radiação cósmica de fundo. A gente vibra com as imagens do James Webb. Vocês não vibram com as imagens do James Webb? Então, imagina isso, cara. Você detectou a origem do universo. Na última hora que eu estava preparando esse roteiro, eu troquei meu top 5. Eu ia colocar a radiação cósmica de fundo como um primeiro lugar, mas eu troquei pelo segundo lugar, porque a vida é louca, a vida é caótica. Em primeiro lugar, eu coloco a descoberta do primeiro exoplaneta. No dia 5 de outubro de 1995 foi descoberto o primeiro exoplaneta, lá no coraçãozinho da constelação de Pégasus. 51 de Pégasus B foi o primeiro exoplaneta descoberto, o primeiro planeta que a gente viu que existia fora do nosso sistema solar. Um dos astrônomos que trabalhou nisso foi o Didier Queloz, inclusive eu já falei que eu tenho foto com ele, que eu já conheci ele, já falei algumas vezes, né? Mas eu vou falar de novo. Existe muita gente que não acredita de vida fora do planeta Terra e acha que a gente realmente está sozinho no nosso universo. Mas eu vejo como é lento o nosso processo. Você consegue perceber que em 1995 foi quando a gente descobriu comprovadamente o primeiro exoplaneta? 95, cara. Tá que em 95 tem gente que assiste esses vídeos aqui que ainda não existia. Mas, pô, 95 pra mim foi ontem, não foi? Foi a hora que a gente viu que tinha um planeta além do nosso. Fora, olha, mano, que dia. Não é à toa o Didier ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Então, cara, esse é o meu primeiro lugar. E na sua opinião, quais seriam e qual é a ordem que seriam as 5 maiores descobertas? Não só, vamos expandir, vamos falar da ciência. As 5 maiores descobertas da ciência ou da astronomia, caso você queira colocar. Comenta aqui embaixo, eu tô curioso para saber. Aliás, aproveita que você tá comentando e pensando nisso, dá um like no nosso vídeo, vai. Lembrando que o AstroTubers é feito por astrônomos profissionais e pra gente continuar nosso trabalho a gente precisa da ajuda de vocês. Para isso, dá aquele like, comenta, manda esse vídeo lá pra família, compartilha com todo mundo, não esquece de apertar no sininho e tal. E se você quiser contribuir mais, você pode mandar qualquer valor que tocar no seu coração para esse QR Code que eu estou mostrando aqui. Vou deixar lá na descrição e no comentário fixado aqui a chave. Você ainda pode nos ajudar mais ainda se tornando membro do nosso canal. Os membros do canal podem assistir as lives quando quiser, porque as lives elas ficam um tempo no ar, depois somem. Eles também podem participar de um grupo de WhatsApp com a gente e assistir os vídeos antes que eles saiam no ar. Ó, é muito bom ser membro, só vantagens. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.